Creio e acredito que você já ouviu pregação, já até mesmo parou para meditar e estudar em relação a esse texto aqui. Marcos 9. Vamos ler do verso de número 14 em diante. Vou dar um tempo para você encontrar. Enquanto isso, eu vou me organizando aqui. Amém? Amém. Vamos fazer a menção da palavra? Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito e que o impede de falar. Espera aí só um momento. Vou no 16 aqui, o 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Agora o 17. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica ringindo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus respondeu ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O versículo de 23 é a chave do texto. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. No 24, Jesus diz: imediatamente o pai do menino clamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsar o espírito maligno? Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, faltou, né? Nós vamos entrar. Amém? Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Amém. Deus é bom. Se você puder fechar os teus olhos, encurvar a sua cabeça, vamos fazer uma oração nesta noite, assim como o pastor me deu a liberdade, né? Senhor Deus Pai Santo verdadeiro, chegou o momento, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Ou seja, chegou o momento de nós ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. Deus, que nesta noite o Senhor possa manifestar a Tua palavra de uma forma tremenda, extraordinária ao coração da Tua igreja, Senhor. Não sei como está o coração da Tua igreja, não sei como está o coração do Seu povo. Mas se por acaso nesta noite, Deus, há alguém desanimado, abatido, frustrado, desencorajado, que a Tua palavra venha de encontro, Deus, e venha renovar. Venha trazer vida, venha trazer cura. Venha gerar salvação no coração da Tua igreja nesta noite, Pai. Deus, me coloco na Tua presença, Senhor, como um instrumento, como um canal, como boca Tua nesta noite. É que eu oro e Te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido.
Aleluia. Deus é bom. Louva a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele me concede de estar ministrando, pregando essa palavra. Eu estava no meu serviço e esse texto já estava cravado na minha mente e no meu coração. E o Espírito Santo, ele me incomodava para estar estudando, né? Porque a gente tem a mensagem. Para quem prega sabe que a gente tem a mensagem, mas o difícil mesmo é você montar o corpo dela. Você esboçar, leva um pouco de tempo. Eu pensei, quando eu chegar, isso foi segunda, quando eu chegar em casa vai ter uma mensagem. E teve. Adivinha de quem? Pastor Márcio. Paz, irmão, tudo bom? Como você está? Tá bom? Falei, tudo bom, pastor. Última vez eu te chamei para pregar, você não deu? Dá para pregar quarta-feira? Falei, pastor, dá. Amém, pode contar. Amém, meus queridos? Pois bem. O texto que nós lemos nesta noite de hoje, que se encontra aqui no capítulo de número 9 do livro, né? A qual foi escrito, ele foi narrado por um homem chamado Marcos. Esse texto aqui, ele é bastante conhecido, né? Todos nós conhecemos de salteado esse texto aqui. Você já deve ter ouvido várias pregações extraordinárias a respeito desse texto aqui. Ontem mesmo já parou para meditar e estudar esse texto aqui. Esse texto aqui, ele fala, Marcos, quando ele escreve essa narrativa, quando ele fala esse texto aqui, Marcos, ele fala a respeito da libertação de um jovem endemoniado, a qual Lucas, ao falar também, ele fala que é um jovem lunático. Mas esse texto também, ele fala de dúvida na mente. Ele fala de incredulidade. E fala também da necessidade do preparo espiritual na luta contra o inimigo das nossas almas, que é o inimigo. Eu vou abordar isso, né? Mas antes de eu entrar no texto, extrair as pérolas, né? Igual os pregadores pentecostais têm essa linguagem, né? Extrair as pérolas do texto. Eu vou dar uma pequena passada na primeira parte do capítulo de número 9 de Marcos. Porque a primeira parte do capítulo de número 9 de Marcos fala de algo estrondoso. Marcos registra algo sobrenatural na primeira parte do capítulo de número 9. Tá, Severino, o que é que Marcos fala ali na primeira parte do capítulo de número 9? Marcos fala a respeito da transfiguração de Jesus Cristo de Nazaré. A transfiguração foi o momento em que Jesus teve o seu corpo físico transformado. Foi o momento em que Jesus teve o seu corpo físico glorificado. Ou seja, foi o momento em que Cristo, ele manifesta a sua forma gloriosa, a sua forma divina. Marcos vai dizer que Jesus, quando ele se transfigura, as suas vestes, elas se tornaram brancas, mas tão branca, que Marcos diz que nenhuma lavadeira ou lavadeiro conseguia branquear, ou lavar, ou deixar as roupas brancas, assim como as vestes de Jesus ficou na transfiguração. Quando você analisa a transfiguração na escrita de Mateus e Lucas, eles dão uns detalhes a mais. E um dos detalhes que tanto Mateus e Lucas diz é que além da sua roupa ficar branca, um branco a qual ninguém jamais viu, eles dizem que o seu rosto brilhava como o sol. Dá para nós entender, através dessas informações que os escritores nos entregam,
nos expõe, dá para a gente entender e compreender, dá para a gente fechar o olho e imaginar a forma extraordinária, a forma gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. Só que eu tenho algo para dizer para você nesta noite de hoje. O que é, Severino? Quando ele vir de encontro à sua igreja, é desse jeito que ele vai vir, cheio de glória, cheio de poder. Aleluia! Ainda dentro da transfiguração, nós vemos e nós percebemos que na transfiguração de Cristo, apenas 3 dos seus 12 discípulos foi quem esteve presente. Tá, Severino, mas por quê? Apenas 3 dos discípulos foi quem participaram, foi quem estiveram presentes na transfiguração de Cristo. Quando você lê o verso de número 1, do capítulo de número 9, de Marcos, você vai entender e compreender. Para nós ter uma melhor compreensão, o verso de número 1, da narrativa do capítulo de número 9 de Marcos, esse verso trata-se da conclusão do capítulo anterior. O versículo de número 1 da narrativa do capítulo de número 9 é a conclusão do final do discurso que Jesus profere no capítulo de número 8. Quando você dá uma passada razoável na narrativa do capítulo de número 8, Jesus ele fala do seu sofrimento. Jesus fala da sua morte. Jesus diz que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Jesus fala da condição para segui-lo. Mas Jesus também fala do reino de Deus. Então, depois que Jesus fala disso, ele conclui dizendo: garanto-lhes que alguns do aqui que estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem a vinda do reino com poder e glória. Quando você vai em Mateus 16, 28, na escrita de Mateus, Mateus diz assim, que alguns deles não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E de fato, isso aconteceu na transfiguração. Embora haja algumas controvérsias, embora haja algumas discordâncias, mas de fato, isso ocorreu, isso aconteceu na transfiguração de Jesus Cristo de Nazaré. Tá, Severino, mas quem são os 3 discípulos que participaram, que estiveram presentes na transfiguração de Cristo? Pedro, Tiago e João. Quando você lê o verso de número 2, diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao monte, onde ficaram a sós. Ali ele se transfigurou diante deles. Preste atenção que quem escolheu Pedro, Tiago e João para manifestar a sua glória diante deles foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, não é a primeira vez que Jesus escolhe, que Jesus separa Pedro, Tiago e João para eles terem uma experiência extraordinária com Ele. Quando você volta alguns capítulos de Marcos 5, você vai ver e perceber que um homem
chamado Jairo chega diante de Jesus: mestre, vai até a minha casa, a minha filha está doente, a minha filha está marimbunda, a minha filha está enferma. Conhecemos bem a história. Jesus, então, ele tem misericórdia e compaixão de Jairo. Jesus vai até a casa de Jairo. No decorrer da caminhada, nós vemos e percebemos que entra na história, entra na narrativa, uma mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Conhecemos bem a história. O fato é que quando Jairo está chegando na sua casa, alguém bate no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, a tua filha faleceu, a tua filha morreu. Não incomoda o mestre Jairo. Parece que aquele homem olha para Jairo e diz assim: vai enterrar tua filha, deixa Jesus seguir a vida dele. Mas mediante esse momento de tristeza, mediante esse momento de aflição, mediante esse momento de angústia, em que começa a tomar o coração de Jairo, Jesus tem uma palavra para ele. E qual é a palavra que Jesus tem para Jairo? A palavra que Jesus tem para Jairo é: Jairo, não temas, apenas crê. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é a peleja, eu não sei qual é a tristeza, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa para você nesta noite de hoje: Deus tem uma palavra para você. E a palavra que Ele tem para você, nesse momento de luta, nesse momento de crise, nesse momento de aflição, nesse momento de tribulação, a palavra que Deus tem para você é: não temas, continua acreditando, continua me louvando, continua me adorando, continua orando, continua buscando, porque eu estou no controle. Não temas, apenas crê. Se eu fosse você, eu aplaudia a presença do Senhor. Aleluia! Não temas. Deus está dizendo para pessoas nessa noite que está passando, meus queridos, que está com o coração agoniado, que entrou aqui só pela graça e pela misericórdia. Deus está mandando dizer para você: continua me adorando, continua vindo na minha casa, continua dizendo que eu sou o Deus da tua vida. Continua. Tem gente que entrou aqui nessa noite de hoje só pela graça, mas a palavra de Jeová para você nesta noite: meu filho, não temas, porque eu estou no controle dessa situação. Não vai prevalecer. Deus está no controle dessa situação. Não temas. Aleluia. A Bíblia diz então, ainda dentro da transfiguração de Cristo, que dois personagens ilustres aparecem ali: Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E a presença dos dois ali significa que Jesus é a lei, e Ele é o cumprimento das profecias que aponta para Ele. Mediante estes fatos, mediante este ocorrido, Pedro, ele olha para Jesus e tem uma ideia. E qual é a ideia de Pedro? Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Qual é o propósito disso? Qual é a razão de Pedro sugerir fazer 3 tendas? É simples. Ele queria prolongar o momento. Ele queria permanecer ali. Tem outras passagens que diz que Pedro olhou para Jesus e falou assim: bom mestre, bom mesmo é nós ficarmos aqui, né? Por quê? Porque simplesmente o ambiente estava gostoso, o ambiente estava maravilhoso, estava extraordinário.
Mas o que Pedro não entendeu é que o ambiente estava bom. O ambiente estava maravilhoso, irmã. Mas não era por causa de Elias e Moisés, mas era por causa da glória de Deus que se manifestou naquele lugar. Para você entender e compreender melhor, os cultos Nadav são extraordinários. Os cultos Nadav são bons. Pessoas que entram aqui, cultuam aqui, saem impactadas. Porque verdadeiramente aqui, o ambiente aqui é extraordinário. Mas o ambiente do culto aqui é bom. Não é porque o pastor Márcio é o pastor. Não é porque o Rodrigo canta. Não é porque o Maurício prega. Não, não. O culto aqui é bom, é extraordinário, porque verdadeiramente a cada culto, Jeová tem abrido o céu e tem derramado a sua glória dentro desta casa aqui. Verdadeiramente, Deus tem manifestado a sua presença nesta casa de oração. Só não sente quem está morto, meus queridos, mas que Deus tem bradado nesta casa, Ele tem. Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Aleluia! Não é por causa da nossa presença, mas é por causa da presença dEle que tem se manifestado. É cada culto que nós saímos daqui, querido, tem dia que eu entro aqui desanimado, abatido, querendo parar. Mas quando eu saio daqui, eu saio cheio de fé, porque a presença de Deus está nesta casa de oração. Aleluia! A Bíblia diz que eles foram envolvidos, ainda falando da transfiguração, daqui a pouco eu saio dela, porque ela não é o foco. Não adianta eu ler um texto e pregar outra coisa. Que negócio que... Pô, o cara falou, irmão abriu lá em Marcos lá e falou da transfiguração, não entendi nada que ele falou. Tem pregado, não tem gente assim? Tem. Vocês dão risada, mas é verdade. É verdade, vocês sabem o que é. Tem um monte por aí. Deus maravilhoso. Mas a Bíblia diz que eles foram envolvidos por uma nuvem. E dessa nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho. O Du tá rachando ali, ó. Dá para ver aqui. Ô, Du. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Até perdi aqui o foco, mais ou menos. Mas saiu uma voz. Essa é a segunda vez que Deus fala com Jesus nos evangelhos. A primeira vez foi no batismo. Mas no batismo só Jesus ouviu a voz. Aqui não. Aqui no texto, os discípulos também ouviram a voz. O interessante é que quando eles ouviram aquela voz, eles se encheram de temor, de tremor, quer dizer, de medo. E simplesmente caíram. Nós vemos e nós percebemos, Maurício, que os discípulos, ao ouvir a voz de Deus, eles não resistiram à voz de Deus. Porque é impossível resistir à voz de Deus. Quando você vai em Atos 9, um homem chamado Saulo, chega diante do Sinédrio, dá-me carta, dá-me autorização, porque eu vou lá em Damasco, prender os perseguidores, prender os cristãos. Mas o que Saulo não sabia era que no turno da graça tinha alguém olhando para ele e dizendo assim: te pego na metade do caminho. E na metade do caminho para Damasco, uma luz. E dessa luz saiu uma voz. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro para ti é recalcitrar, Saulo, contra aguilhão. Saulo, quando ouviu aquela voz, ele não resistiu. E a voz que Saulo ouviu fez dele do maior apóstolo que já existiu. Fez dele do maior implantador de igreja. É impossível resistir à voz. A Bíblia diz que a voz de Deus é como um trovão. Quando ele fala, os montes se estremecem, as águas abrem no meio. Não tem como resistir. Quando ela entra dentro do coração, ela vai despedaçar. Porque não tem como resistir. Não tem como. Não tem como. Sabe por que você está aqui nessa noite de hoje? Porque um dia ele te chamou e você não resistiu. E você não resistiu. Porque não tem como resistir à voz do Criador. Aleluia. É impossível, querido. Só quem já ouviu essa voz, como corrente de água viva, sabe? Não tem como. Não tem como. Sabe? Não tem como, meu querido. Não tem como. Quando ele fala,
Quando ele fala não tem como, não tem. Aleluia. Saindo da transfiguração e entrando no texto que nós lemos nesta noite de hoje. O verso de número 14 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Ou melhor dizendo, verso de número... É isso mesmo. Porque tem algumas versões que diz que no dia seguinte, Jesus desceu do monte, junto com Pedro, Tiago e João. Isso nos leva a entender, a compreender que a transfiguração ocorreu no período da noite. Então no dia seguinte ele desce, e quando Jesus desce, ele se depara com os seus outros 9 discípulos, no meio de uma multidão, discutindo com os fariseus. Os fariseus eram um grupo bastante conhecidos naquela época. Eles eram rígidos, religiosos, praticantes fervorosamente nas suas leis e nas suas tradições. Os fariseus, meus queridos, eles lutaram, eles batalharam para parar o ministério de Jesus. Os fariseus, eles se declararam os inimigos número 1 do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que me chama a atenção aqui no texto que nós lemos, é que aqui eles não se levantaram contra Jesus. Mas no texto aqui, eles se levantaram, foram contra os discípulos de Jesus de Nazaré. Os inimigos de Deus, os inimigos de Jesus, se levantaram agora contra os seus discípulos. Queridos, eu quero que você entenda, que você compreenda, que na caminhada cristã vai ter levante. Que na caminhada cristã, o inimigo vai tentar parar você. Que na caminhada cristã, ele vai tentar desanimar você. Ele vai jogar seta. Ele vai tentar parar o teu crescimento. Ele vai tentar parar o teu ministério. Mas eu tenho uma notícia para você nesta noite de hoje. Ele vai se levantar, mas ele não vai prevalecer. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra o seu povo. Você pode até sentir a pressão dele, porque muitas vezes nós sentimos. Você pode até sentir ele soprando, mas não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. Então Jesus pergunta para ele: por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Aí do meio disso, no meio dessa situação, deixa eu só achar o texto aqui, 17, 9 e 17. No meio dessa situação tudo, um homem levanta a voz. E o homem pega e diz assim: mestre, eu trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Aí no verso de número 18 diz: onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rangindo. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O verso de número 19 diz: Jesus responde àquele homem: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Traga-me o menino. Nós vemos no verso de número 19 que Jesus, essa repreensão aqui, o verso 19, para você entender, é uma repreensão de Jesus. É uma repreensão severamente, querido. Parece que ele está, sabe, parece que os olhos dele ferveu assim, e falou: ó geração incrédula, ó geração perversa. Alguns dizem que essa repreensão é para a multidão, outros dizem que é para os escribas, mas provavelmente aqui Jesus, ele está
é repreendendo, é a incredulidade dos seus próprios discípulos. Jesus aqui, de fato, ele se entristeceu com o fracasso dos discípulos. E Jesus, ele se entristeceu, ele repreende os discípulos, por quê? Porque os discípulos, queridos, eles tinham autoridade para expulsar aquele espírito. Porque Jesus já tinha dado autoridade para eles. Jesus já tinha enviado eles. Jesus já tinha dado autoridades para ele expulsar espíritos malignos, para eles curar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já te deu autoridade. Você tem autoridade para colocar a mão e a cura acontecer. Você tem autoridade para colocar a mão nos espíritos e eles sair, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querido, igreja, entenda uma coisa: a autoridade já foi concedida a mim e a você. Somos nós que não estamos usufruindo dela. Somos nós que não estamos usando a autoridade que Jesus Cristo concedeu à sua igreja. Tem gente que pede autoridade para Jesus, não tem como pedir autoridade, ele já deu. Como você vai pedir uma coisa que você já tem? O que você tem que fazer é usar. O que você tem que fazer é, quando chegar no seu serviço, se tiver alguém enfermo, usa autoridade em nome de Jesus. Usa a autoridade que ele já te concedeu. Os discípulos fracassaram por quê? Porque eles não confiaram na autoridade que Jesus concedeu para eles. E muitas vezes nós fracassamos porque nós não confiamos na autoridade que Jesus concedeu à sua igreja. A autoridade já está sobre você. Para de pedir autoridade, você já tem. Tem gente que vai expulsar um espírito maligno, ajoelha, Deus, me dá autoridade, irmão, você já tem. Tem gente que é assim, Léo. Você já tem autoridade, querido. Deus já concedeu na cruz. A autoridade é sobre você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque você está meio em silêncio. Querido, vou falar um bagulho para você. Pregador pentecostal, quando a igreja fica em silêncio, meu Jesus. Só quem prega sabe. Aí, ó, todo mundo aí. Vocês sabem, pastor, como que é. Mas amém. Vamos lá. Então Jesus diz no verso 19: traga-me para mim o problema. Verso 20: então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. No verso de número 20, você vai ver e perceber que quando trouxeram aquele menino possesso ante Jesus de Nazaré, o verso 20 você vai ver que o demônio se manifestou. No verso de número 20, nós vemos explicitamente que o demônio não suportou e não resistiu à presença de Jesus de Nazaré. Demônio nenhum resiste à presença dele. Certa feita, Jesus foi até a região de Gandara. Ele apenas pisou a ponta dos pés na região de Gandara. Uma legião se manifestou, correu até ele, ajoelhou e começou a adorar. Perguntou para ele e falou: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora preste atenção, Jesus não mandou ele se manifestar. Jesus não mandou ele se agitar. Jesus apenas pisou. A presença dele apenas chegou na região de Gandara, o inimigo se manifestou. Porque aonde ele coloca a planta dos pés, o inimigo vai se manifestar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ele não vai se manifestar para trazer destruição. Ele não vai se manifestar para fazer arruaça. Mas ele vai se manifestar para cair por terra. Mas ele vai se manifestar para bater retirada. Eu não sei se o inimigo tem causado arruaça no teu ministério, dentro da tua casa, eu não sei. Mas começa a proclamar o nome de Jesus, que você vai ver ele bater retirada. Maurício falou sábado, Maurício falou domingo, ele diz: aonde o nome de Jesus é proclamado, o inimigo tem que cair por terra. O inimigo nenhum resiste à presença de Jesus Cristo de Nazaré. Se ele tem causado arruaça no teu ministério, se ele tem causado arruaça dentro da tua família, leva a presença lá que você vai ver ele cair por terra, porque não existe a presença de Deus. Aleluia. Agora tá um culto pentecostal.
Aleluia. Bem. Jesus perguntou ao pai do menino: até quando ele está assim? O pai do menino responde: mestre, desde a sua infância. Marcos não diz quantos anos ele tinha. Nenhum dos autores que estou aqui fala quantos anos ele tinha. Mas alguns eruditos acreditam, estudiosos, cheios de conhecimento, acreditam que ele tinha uns de 15 a 17 anos. Já fazia tempo que o pai daquele menino vinha lutando com aquele espírito. A Bíblia não diz, o autor não diz, Marcos não diz se aquele pai procurou ajuda aos médicos da época, do contexto em que ele estava vivendo. Marcos não diz. Marcos não fala se ele levou o menino a um religioso da época. Não diz. Mas se nós raciocinarmos, ele levou, querido. Porque é bastante tempo. Ele tentou resolver o problema. Ele tentou resolver. Mas ninguém conseguiu resolver a solução para ele. Até ele encontrar Jesus de Nazaré. Ninguém resolveu. Os próprios discípulos não resolveu. Mas quando chegou aos pés do mestre, ele deu uma solução. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Tudo, nada é impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Queridão, eu não sei qual é a luta, a peleja, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem poder para mudar o quadro, a situação em que você vive. Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Quantos crê? Aleluia! Deus pode mudar a tua história, querido. Aí continua na narrativa. No verso de número 23. O pai do menino vai pedir para que Jesus liberte o seu filho. Aí ele está na presença do Todo-Poderoso. Ele está na presença daquele que tudo faz. Ele está na presença daquele que salva, que cura, que renova, que purifica, que santifica. Aí ele olha para Jesus e fala assim: tu podes? Tu podes? Tu podes? O Senhor é capaz de mudar a minha vida, de mudar a minha situação? Nós vemos e nós percebemos que ele duvidou do poder de Jesus de Nazaré. Queridos, aquele menino sabia que aquele pai sabia que Jesus poderia libertar o seu filho? Sabia. Acho que ele sabia. Aquele pai sabia que Jesus poderia libertar o seu filho? Sabia. Por que ele sabia, Severino? Porque alguém falou para ele. Alguém chegou para ele e falou: a situação está feia, leva até Jesus. Se ninguém falou para ele, ele deve estar no meio de alguma multidão e viu Jesus curar. Mas que ele sabia que Jesus podia mudar a sua vida, ele sabia. Ele sabia, mas mesmo sabendo, ele duvidou de Jesus de Nazaré. Eu não julgo ele. Por quê? Porque eu e você somos assim. Sabemos que Deus cura. Quem Deus cura? Deus liberta? Deus faz isso e tudo muito mais. Mas muitas das vezes a nossa atitude diante do seu poder é de incredulidade. Limitamos, desacreditamos. Faz 10 anos que eu estou desse jeito, não muda mais não. Meu marido faz 15 anos que está no meio da cachaça. Já era, não tem mais jeito não. Nos tornamos incrédulos diante do poder e da capacidade de Jesus de Nazaré. Como diz um pregador aí, acabou glória, né, irmão? Mas é a verdade. Mas é a realidade. Aí o verso de número 23. Jesus responde ele assim: se pode. Em outras palavras, ele está dizendo: você acha que eu não posso? Se eu fosse Jesus, meus queridos, eu olhava para aquele homem e falava assim: vai até a casa de Jairo e pergunta se eu posso. Vai até a casa da mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, e pergunta se eu sou capaz de mudar a vida de alguém. Vai lá.
Pergunta lá. Aí Jesus anima, encoraja aquele homem. Porque Jesus olha para ele e diz: tudo é possível para quem quer. Que declaração. Severino, a porta está fechada. Se você crer, ela vai abrir. Severino, minha família está destruída. Se você crer, Deus vai restaurar. Porque ele diz e deixa bem claro: tudo é possível para quem crê. Deus tem poder, mas você tem fé. Porque se você depositar sua fé nele, você vai ver o que ele vai fazer. Porque nada é impossível para aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Aí o verso de número 24. Vai dizer que no verso de número 24, o homem começou a chorar. Depois, quando ele viu Jesus falando assim, batendo no ombro dele assim, falando assim, ó: tudo é possível ao que crê, querido. Ele começou a chorar. Caiu em lágrimas. Aí ele pegou e disse assim: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Senhor. Estranho, né? Ele falou que creu. Depois pediu ajuda para vencer a sua falta de fé. É meio contraditório, mas não é. Ele tinha fé. Mas o problema é que a fé dele se tornou pequena diante da situação que ele estava vivendo. Ele tinha fé. O problema, ele tinha fé. A fé estava nele. O que ele não tinha era firmeza nela. Queridão, quantos de nós se identificamos com esse pai? Sabe por quê? Porque quantos de nós a nossa fé se torna pequena diante da situação em que nós estamos vivendo? Nós temos fé, mas muitas vezes nós não temos firmeza nela. Mas eu tenho um recadinho de Jeová para você nessa noite de hoje. Qual que é, Severino? Ele vai renovar a fé nesta noite de hoje. Você não entendeu? Ele vai começar a renovar a fé nesta noite de hoje. Fé que está abalada, fé abatida. Deus vai começar a renovar a fé de muitas pessoas aqui nesta noite de hoje. Você mais completo, Deus vai começar a gerar fé em pessoas nessa noite de hoje. Mas a fé que Ele vai gerar em você não é uma fé fraca, não é uma meia fé, é uma fé inabalável. Quantos crê? Quantos crê? Quantos pode aplaudir a presença do Senhor? Quantos crê? 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 Quantos crê que Deus vai renovar a fé nesta noite de hoje? Pessoas entrou aqui nesta noite de hoje com a fé abatida. Pessoas entrou aqui dizendo: a minha fé está pequena. Pessoas entrou aqui dizendo que não tem mais jeito. Mas Jeová está mandando dizer: vou renovar, vou renovar, vou renovar, vou renovar, vou renovar a fé nesta noite de hoje. Aleluia! Aí Jesus, vendo que a multidão se aproximava, ele expulsou, ele curou, tá, gente? O texto não é expressivo, mas ele gerou uma fé inabalável naquele homem. Aquele homem saiu cheio de fé. Saiu cheio de fé. Ele precisa de fé, porque ele olhou para Jesus e falou: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo crer. O que ele está dizendo? Senhor, me ajuda. A fezinha está fraquinha aqui, sabe, Senhor? Está uma fezinha fraca, sabe? Eu não tenho muita confiança em Ti, Senhor. O Senhor pode me ajudar? E ele ajudou. Aí diz que Jesus, ao libertar, já estou caminhando para o final, ele curou, o texto diz que o menino caiu como morto. Jesus catou na mão, entregou para o pai. Quando eu vejo Jesus entregando aquele menino para aquele pai, eu vejo Jesus devolvendo a alegria dele. Devolvendo a paz. Devolvendo o prazer de viver. Porque aquela luta tinha tirado, meus queridos, o prazer dele viver. E é verdade. Eu não julgo, porque é verdade. A luta tira. Ela tira. A luta tira nosso ânimo. Tira. Mas não vamos ser hipócritas. Tira. Ela tira, mas Jesus devolve. Ela tira, mas Jesus traz de volta. Ela tira, mas Jesus acrescenta cada dia mais e mais. Aí Jesus entra numa casa, os discípulos olham para ele e falam assim: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Por que nós fracassamos? Aí Jesus diz: faltou jejum e oração. Quando você analisa a narrativa inteira, você vai ver que não faltou apenas jejum e oração. Faltou confiança, faltou fé, faltou jejum, oração e confiança. Em outras palavras, faltou preparo espiritual da parte dos discípulos.
Faltou preparo espiritual da parte dos discípulos. Eles não estavam preparados espiritualmente para aquela situação. Aí fica um alerta para mim e para você. Nós temos que estar preparados espiritualmente, querido. Sabe por quê? Sabe quem é responsável de expulsar os cães aí fora? É da igreja. Sabe quem é responsável de ir lá no Ouro Verde, no Marugate, lá e colocar a mão nos doentes? É minha e é sua. Essa responsabilidade é minha e sua. Mas para você fazer isso, você tem que estar revestido. Você tem que estar preparado espiritualmente. E como é que nós se preparamos espiritualmente? Jejuando, orando, depois tendo a nossa fé, confiando em Jesus. Fique de pé nesta noite de hoje. Você entendeu o que Deus falou? Se for para me aplicar essa palavra, eu aplicaria dizendo